Bom dia. Eu achei que a gente não ia conseguir ter culto hoje, mas graças a Deus os estragos não foram tão grandes aqui para a gente conseguir chegar até que Deus foi gracioso conosco mais uma vez. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Se vocês estão usando Bíblia no celular, eu quero convidar vocês também a usarem a NAA hoje, não é NVI. Geralmente eu uso a versão NVI, mas eu queria convidar vocês a usar a NAA hoje. Eu acho que a gente vai conseguir captar melhor o que o texto diz nessa versão. A pregação de hoje vai ser em dois movimentos. A gente vai ler do versículo 1 ao 8, na primeira sessão, vendo a tentação e a queda, e depois, do 9 em diante, até o final do capítulo, a gente vai ver os movimentos do juízo de Deus e da graça e da misericórdia dele também. Acompanhe comigo então a leitura. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Até aqui. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, Deus, para que nós possamos compreender, Deus, a vileza, a maldade do pecado, Deus. Mas que nesse texto, Senhor, nós não apenas aprendamos sobre isso, Senhor, nós possamos também enxergar a Tua graça e a Tua misericórdia pela humanidade, Deus. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver a beleza do Teu Evangelho, Senhor, refletida nesse texto. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu acredito que todos aqui conhecem relativamente bem esse texto. Ele é um texto muito interessante e muito importante para a compreensão do Evangelho e para a compreensão da Bíblia inteira. Nós vamos ver isso hoje. Mas antes de a gente ir direto para o texto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a notícia mais chocante que vocês ouviram essa semana? Exatamente, a morte do Chuck Norris. Se até o Chuck Norris morreu, é porque de fato o pecado entrou na humanidade. Essa notícia tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós vimos como Deus cria o universo, quem é o autor, o criador do universo. Como Ele cria os animais, os seres humanos, homem e mulher, macho e fêmea. Como Ele cria o jardim e coloca o homem nesse jardim. O jardim é esse que o homem desfruta de um profundo relacionamento com Deus. E se deleita com a criação. Tem um trabalho adequado, que era dar nomes aos animais, dominar sobre a criação, e tem uma auxiliadora idônea
complementar para ajudá-lo nesse trabalho maravilhoso. E andando nesse jardim, provando desse jardim, eles podiam constatar que aquilo que Deus tinha dito sobre a sua criação é verdade. Isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. O estado natural dos seres humanos e da criação é bem claro aqui. Hoje eu não vou usar slide, que eu acho que mais me confundo e atrapalho do que ajuda. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção em mim. Existe um estado natural dos seres humanos aqui diante da presença de Deus. Esse estado aqui é marcado por inocência. Os seres humanos são inocentes, eles não conhecem a maldade em si, eles só conhecem a maldade, eles sabem que a morte pode vir a entrar por causa daquilo que Deus disse. É como uma criança que sabe que a tomada dá choque sem botar o dedo na tomada. Então, inocência, intimidade com Deus e, consequentemente, vida. Essa é a relação entre os seres humanos e Deus. Exatamente, se você voltar um versículo antes do capítulo 3, no 25, 2:25, Gênesis 2:25, diz assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Inocência, intimidade, vida. Notem que o capítulo 3 começa com um mas. Nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia sem entender o seu contexto. Mas. Que mas é esse? Esse mas conecta o capítulo 2, a realidade do capítulo 2, com aquilo que vai acontecer agora no capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Antes então disso acontecer, o homem conversava com Deus, andava na sua presença, sem vergonha, sem medo e sem nenhum tipo de separação, de alienação. O Senhor vinha na viração do dia para conversar com eles, eles desfrutavam de um relacionamento com o Criador, no mundo perfeito de deleite que Ele criou. Havia também um ritmo de trabalho e descanso, planejado por Deus, um trabalho útil que Deus tinha dado para o homem, para ele executar, e assim ser um representante visível do Deus invisível. Isso é que é vida. O capítulo 3 começa então com uma serpente falando com a mulher de frente para a árvore que Deus tinha dito para eles não comerem. Por que eu estou ressaltando isso? Primeiro porque é estranho uma cobra falar, não é? Até hoje é estranho uma cobra falando. A Bíblia não relata nenhum outro animal falando. Até aqui. O que aconteceu aqui? Existe uma ampla discussão teológica em relação à serpente. Se o diabo possuiu espiritualmente a serpente e falou pela boca da serpente, ou se ele só fez um ventriloquismo com a serpente. O ponto aqui, meus irmãos, e o foco não é esse. O foco e o que eu queria ver com vocês hoje é algo importante que tem no capítulo 3 de Gênesis, que serve para nós hoje e serve para a gente interpretar a Bíblia toda. Primeiro, a realidade da queda, que nós já vamos ver em seguida. Mas o segundo ponto, e muito importante, é o que eu gostaria de desenvolver hoje, é a estratégia de Satanás, usando a serpente, para fazer com que os nossos pais, Adão e Eva, desobedecessem a Deus, se voltassem contra Deus. E essa mesma estratégia que Satanás usou naquela época, ele continua usando até hoje, para enganar a mim, a você e o mundo todo. Então nós precisamos aprender qual é a estratégia de Satanás para que nós não caiamos nela. A estratégia de Satanás, então,
São 3 pontos, e eu quero ver aqui no texto com vocês. Se vocês tiverem caneta e papel, anotem, é importante. Existem 3 movimentos aqui. Satanás, primeiro, ele coloca uma dúvida no coração de Eva. Ele questiona o caráter bondoso e sábio de Deus. Esse é o primeiro movimento. Olha como a serpente faz. É verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim? Era isso que Deus tinha dito? Não. Mas isso intrigou a mulher. Por que ela está falando isso? Será que Deus não quer que eu seja feliz? Por que Ele está me privando? Eu nem tinha percebido essa árvore aqui antes. Tinha tanta fruta para comer aqui. Eu estava passeando feliz no jardim. Eu nem tinha percebido que isso me fazia falta. Mas agora eu estou diante dessa árvore, tem uma serpente falando comigo e eu descobri que Deus me privou de uma coisa. Dúvida. Então no versículo 1 a gente vê a serpente colocando dúvida em Eva. O segundo passo da serpente é... Então a Eva responde para a serpente, não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Só dessa árvore que está no meio do jardim nós não podemos comer. E aqui tem algo interessante, porque ela diz, e nós não podemos nem tocar nela. Mas Deus não tinha dito isso. E já mostra que ela... Aqui existem suposições, tá? Pode ser que Adão tinha dito para ela, aumentado essa restrição, para ela não chegar perto de jeito nenhum. Pode ser. Ou pode ser que a mulher já estava confusa aqui, porque Deus não tinha dito isso. Falou que não era para comer. No versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Primeiro uma dúvida, depois a serpente nega a palavra de Deus. Ela diz aquilo que é contrário ao conselho de Deus. É certo que não morrerão. Terceiro movimento. A serpente apresenta uma alternativa, um substituto para essa condição. Deus não quer que vocês comam dessa árvore, em outras palavras, porque vocês deixarão de ser representantes visíveis do Deus invisível, e agora vocês serão como Deus. Olha a estratégia satânica. A serpente apresenta uma alternativa. Vocês serão como Deus, no versículo 5. Irmãos, aqui, até a proibição de comer dessa árvore era fruto da bondade de Deus. E isso estava sendo questionado aqui. Deus estava protegendo Adão e Eva. Não só simplesmente era um teste de fidelidade, que na teologia nós chamamos isso de, quando Deus designa para Adão essa ordenança de ele não comer da árvore, na teologia nós chamamos de pacto de obras. É a primeira aliança que Deus faz com o homem. Aliança é um tema que vai sendo trabalhado durante a Bíblia toda. Então, Deus faz uma primeira aliança com Adão. E essa aliança é a aliança das obras, dessa específica. Deus tinha feito um pacto com o homem. O homem, como vice-regente da criação, só precisava observar essa ordem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente então distorce a verdade, como se essa proibição não fosse boa, como se ela fosse ruim. E Deus fosse mal por privar o homem de provar desse fruto também. Olha a estratégia aqui. Deus é o Senhor, nós vimos isso ao longo dessas últimas 3 pregações. Ele é o Senhor sobre toda a criação. É Ele quem determina no capítulo 1, no capítulo 2, aquilo que é bom e aquilo que é mal. É Ele quem determina o que é certo e o que é errado. E qual é a tentação aqui? O que é ser então como Deus?
Você pode dizer para si o que é bom, o que é mal, e o que é certo e o que é errado. E o diabo continua usando essa mesma estratégia até hoje. Talvez passe uma dúvida na sua cabeça. Agora eu quero ser bem prático, para a gente entender como ela funciona. Eu espero que os irmãos não se ofendam, porque eu preciso usar exemplos claros, para a gente poder entender como o diabo age hoje. Se Deus é bom, por que eu não prospero como os meus colegas de faculdade? Se Deus é bom, por que eu não casei ainda? Se Deus é bom, por que Ele deseja que eu fique preso dentro de um casamento turbulento, complicado? A serpente sempre começa colocando uma dúvida a respeito do caráter bondoso de Deus. Muito cuidado. Muito cuidado. A primeira aplicação aqui não dê ouvido para a serpente. Cuidado. Indo mais fundo ainda, usando esse padrão, essa tríade dissonante e diabólica da criação, Deus deseja mesmo que você permaneça nesse casamento ruim? Você merece ser feliz. É só você arranjar uma pessoa que seja mais compatível com a sua personalidade. Dúvida, negação da palavra de Deus, da vontade de Deus e substituição. Esse é o padrão. Irmãos, nós também somos tentados dessa maneira. Comumente, assim como, imagina, Adão e Eva estavam no jardim do deleite, do prazer. Estava tudo certo, estava tudo bem. Eles tinham plena comunhão com Deus. Só que é aquela coisa, eles não sabiam como era não ter comunhão com Deus. Eles não sabiam o que era mal, o que era ruim. E comumente nós focamos naquilo que nos falta, entre aspas, ou naquilo que nós não temos, ao invés de nós reconhecermos e agradecermos tudo que já nos foi dado gratuitamente. Vejam a semelhança? Deus tinha dado um lugar perfeito, um companheiro, uma companheira perfeita, e um relacionamento pleno com o seu Criador, mas a serpente apontou para aquilo que eles não tinham e que eles não deveriam ter. A tentação vem no momento em que nós duvidamos da bondade de Deus. Você já deve ter ouvido frases como essa: seja senhor do seu próprio destino. Assuma o controle da sua realidade. Você sabe o que é melhor para você. Você já não ouviu essas frases por aí? Ou talvez isso até passou pelo seu coração em algum momento. Ser como Deus é assumir o papel de dizer o que é bom ou mal, o que é certo ou errado. A serpente diz: larga a mão de ser representante de Deus. Seja você o seu próprio Deus. Quando a gente olha por essa perspectiva, não é tão absurdo o papo da serpente. Nós ouvimos esse papo todos os dias. Todos os dias nós somos tentados dessa maneira. Nós sabemos por revelação posterior que esse também foi o pecado que levou a Satanás a ser expulso do céu. Ele queria ser igual a Deus. Não é verdade? A serpente quer nos levar pelo mesmo caminho de perdição que ela. Existe um poema muito antigo, de 1667, escrito por John Newton, chamado Paraíso Perdido. Ele não é canônico, tá? É só um poema. Não estou citando isso como palavra de Deus. Mas ele diz assim, só para a gente entender o espírito da coisa. John Newton então descreve nesse poema: depois de Satanás ter sido expulso do céu junto com outros anjos, um anjo caído chega e pergunta para ele: e agora, Satanás? Nunca mais o paraíso? E o diabo responde:
Eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Mais uma vez, esse poema não é bíblico. É apenas para a gente ilustrar o coração da rebeldia. No fundo, todo pecado é um grito de rebeldia contra Deus. Um profundo desejo por autonomia, a despeito do Criador. Eu sei que nós já ouvimos muito, talvez os nossos pais, eu ouvi isso muito, que nós devemos ser autônomos. Mas isso não é bíblico. É óbvio que a gente tem que ter autonomia financeira, não é disso que eu estou dizendo. Mas Deus nos criou para sermos criaturas dependentes da bondade de Deus. Não existe problema em ser dependente de Deus. Isso precisa ficar no seu coração. Isso vai mudar a forma como você se relaciona com Deus, vai mudar a forma como você se relaciona com as outras pessoas. Não tem problema nenhum você ser dependente da graça de Deus. Aliás, se não fosse a graça de Deus, todos os dias, todos nós teríamos sido consumidos por causa do pecado. Você é, querendo ou não, dependente da graça de Deus. O que a Bíblia nos chama a fazer é apenas reconhecer a nossa dependência dEle. Então eu expliquei aqui, primeiro movimento, a tentação, a estratégia de Satanás e a atitude do homem e da mulher. Agora você pode acompanhar comigo. A partir do versículo 6 nós vamos para frente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. Faz uma pausa aqui. Olha que interessante. Queria parar aqui para a gente não ir para frente. Para aí. Olha esse jogo de palavras aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa. Versículo 7. Então, depois de comer, os olhos de ambos se abriram. Tem um jogo de palavras aqui. O homem e a mulher viram através do coração, através do seu desejo de ter aquilo. Quando a gente deseja muito alguma coisa, a gente não enxerga a realidade. A gente não enxerga todos os fatos envolvidos, as consequências daquilo que pode ter por trás daquela atitude. Homem e mulher estão consumidos agora de desejo de ser igual a Deus. Eles vão, tomam e comem do fruto. Só depois, os olhos deles se abrem. É um jogo de palavras. Agora eles conseguem ver o todo que aconteceu diante deles. Eles foram enganados. Vou continuar aqui no 8. Ao ouvirem a voz de Deus, olha a mudança. Pesou o clima. Torta de climão agora. Pesou o clima, mudou o clima da situação. Era harmonia, paz, intimidade. A gente veio dessa maneira até aqui. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, versículo 8, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mudou o clima. Agora, os olhos deles estavam abertos. Agora não existia mais harmonia, inocência, intimidade. Agora é culpa, medo e hostilidade. Viram a mudança? Antes eles desfrutavam de inocência, intimidade e vida e paz. Agora, alienação, medo, culpa, hostilidade para com Deus. Essa é a condição nossa hoje. Agora nós estamos muito mais próximos do mundo em que nós vivemos. Do mundo em que nós vivemos.
Toda a maldade que você experimentou, a tristeza, o sofrimento, a culpa, o medo, foi por causa desse pecado, da desobediência de Adão e Eva. É aqui que o mundo se torna como nós o conhecemos hoje. Tem algo importante aqui no texto, para a gente entender, ainda sobre tentação, que eu já ia deixar de fora, mas não vou deixar. A gente vê aqui ainda no versículo 6, vamos comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Boa para se comer tem relação com a concupiscência da carne, desejos carnais. Agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento tem a ver com a soberba da vida. E agora eu vou explicar. Se vocês abrirem comigo em 1 João 2,15, olha que o apóstolo João diz. Olha como Gênesis nos ajuda a interpretar a Bíblia toda. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vocês entendem como o Gênesis ajuda a gente a interpretar a Bíblia toda? Como aqui João está falando do mesmo tipo de pecado, as mesmas categorias que aparecem no jardim diante de Adão e Eva, diante de mim e de você, são as mesmas em toda a Bíblia. Eu acho que é necessário explicar um pouco o que é concupiscência. Primeiro que a gente nem usa essa palavra no dia a dia, né? Concupiscência da carne refere-se aos desejos desordenados do corpo. Não apenas sexo, mas qualquer impulso sensorial físico. Fome, conforto, prazer imediato, dopamina barata hoje nos dias de hoje, né? Qualquer coisa que assuma o controle da nossa vontade e que ignora essa lei espiritual. São as concupiscências da carne. Concupiscência dos olhos refere-se ao desejo de possuir o que se vê. É o vício da curiosidade desenfreada, do materialismo, da cobiça. É a ideia de que eu vejo, eu quero e eu devo ter. O vendedor de shopping trabalha em cima disso aqui. Ele cria o desejo em você que você precisa, Roberta, você precisa comprar isso aqui. Eu fui vendedor de shopping, eu sei, eu usava isso a meu favor. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Este é o pecado do orgulho, da autossuficiência. A soberba da vida é o desejo de ser importante, de ser glorificado, de estar acima dos outros e de Deus. É a busca pelo status, pelo poder, pelo controle total sobre o nosso destino. Todos os nossos pecados cabem dentro dessas três categorias, não cabem? Tem mais uma coisa importante aqui ainda sobre tentação, Adão estava vendo a sua esposa conversar com uma cobra falante, de frente para a árvore que não era para comer. E o que ele fez? Nada. O texto hebraico aqui dá a ideia, não é que Adão estava lá do outro lado do jardim fazendo outra coisa, estava ocupado dando comida para os bichos, não é isso. Adão estava de frente para aquela cena. Adão foi conivente. A ideia é essa. Eva estava ouvindo, sendo a palavra de Deus ser distorcida na frente dela, e Adão do lado. E Adão, que era o representante visível de Deus, do Deus invisível, aquele que conhecia a palavra de Deus, aquele que tinha feito uma promessa, um pacto com Deus, não falou nada.
como sacerdote, rei e profeta. Lembra que eu falei isso nas outras pregações? Ele não protegeu a sua esposa e ele não anunciou a verdade de Deus para ela. Diante do que a serpente falou, o que Adão deveria ter feito? Né? Zurpa, como diz o Wellington. O que Adão deveria ter dito para a serpente? Ah, é boa essa fruta, come tu então. Era isso que era para ele ter dito. Nunca vi cobra falando, é? Mas infelizmente, não foi isso que ele fez. Ele também tomou e comeu. Nós vemos então, eu tive que voltar porque senão eu ia perder uma parte importante, que eles perderam então a inocência, a intimidade e a paz e a vida diante de Deus. Agora eles sentem culpa, medo e hostilidade. O pecado então corrompe todas as nossas relações. O efeito do pecado é corromper as nossas relações. O pecado corrompeu a minha e a sua relação com Deus, a nossa relação com a criação e a nossa relação com o nosso semelhante. É por isso que marido e mulher discutem e brigam, por causa do pecado. Essa é a página mais triste da Bíblia inteira. Tudo que nós experimentamos de ruim começa aqui. Talvez passe agora um sentimento pelo seu coração. Eu estou trabalhando como um narrador aqui, tá? Talvez passe um sentimento pelo seu coração. Talvez quando eu falei isso sobre Adão e Eva, as mulheres pensaram, eu vou pegar ela pelos cabelos quando chegar no céu. E os homens, nós vamos ter uma conversa, né? Vamos dar uns aplausos em Adão quando a gente chegar lá. Mas tem uma coisa que é importante a gente entender aqui. Adão e Eva são nossos representantes. Eles estão representando toda a criação. Olha o que o apóstolo Paulo diz, eu estou querendo aqui trabalhar a ideia de que existe uma solidariedade entre nós e Adão e Eva. A minha ideia aqui é mostrar para você que você não é melhor do que Adão e Eva. E que se fosse você lá nesse jardim, você também teria comido o fruto. Olha como a Bíblia fala a respeito dessa solidariedade. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Muito provavelmente no catecismo a gente vai ter uma pergunta que vai falar sobre pecado, e vai falar assim que todos nós pecamos em Adão. Todos nós pecamos junto com Adão e Eva. Eu e você não somos melhores do que ele e do que ela. Esse texto mostra para nós que nós também pecaríamos se nós estivéssemos lá. E como que eu sei disso? Porque todos os dias nós somos tentados e o resultado é sempre o mesmo: pecado. É interessante a gente olhar, agora eu quero voltar à leitura com vocês aqui. Vamos ler a partir do versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Parece um pai brincando de pique-esconde com um filho, né? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Que é isso que você fez?
Deus perguntou. A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó e ao pó voltará. E ao homem deu a sua mulher o nome Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. Até então Eva não tinha nome. Não tinha alienação, os dois eram uma só carne. O Senhor Deus fez roupas para eles de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão e tome da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido formado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado entrou no mundo. Nós constatamos isso também. É só ligar a TV no balanço geral. Tem balanço geral aqui, né? No Rio Grande do Sul também tem. Meus irmãos, eu sei que esse capítulo é um capítulo muito tenso. Tem muitas sentenças muito negativas. Eu não queria gastar mais tempo aqui falando das coisas negativas que acontecem aqui. Nós experimentamos elas todos os dias. Essa alienação de Deus, essa treta entre homem e mulher, o sofrimento do parto. Quem é mãe, imagina ter um filho imagina que maravilha ter filho sem dor, sem enjoo, sem vômito, desculpe. Que maravilha. Mas não é mais assim. Mas nesse capítulo 3, nós temos também uma boa notícia. No meio a essas sentenças que Deus traz juízo sobre o pecado, Deus também mostra a sua graça. Porque o Deus do Antigo Testamento, como algumas pessoas pensam, ele não é um Deus só de juízo. De fato, Deus é um Deus santo e ele não tolera o pecado. Deus é tão bom que ele não tolera a maldade. É por isso que ele traz, sim, juízo sobre a maldade do ser humano. Mas ao mesmo tempo que ele traz juízo sobre a maldade, ele também providencia graça e misericórdia. Veja comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse aqui é o primeiro meio de todo esse julgamento, dessa coisa horrível que está acontecendo aqui. Nós vemos o vislumbre da graça de Deus. O próprio Deus diz que um dia um descendente da mulher viria para
para esmagar a cabeça da serpente de uma vez por todas. É um vislumbre do Evangelho. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Essa é a forma certa de ler a palavra. Mas a boa notícia é que Deus não virou as costas para a humanidade. Deus poderia ter aniquilado Adão e Eva ali e acabado com o problema. Mas não foi isso que ele fez. A gente viu aqui o movimento de Deus. Quem foi filho algum dia e quem é pai, ou seja, todo mundo, sabe do que eu estou falando. Seu pai disse para você não pegar aquela coisa que ele tinha guardado lá naquele lugar. E aí a criança vai lá e pega, e não só pega, ela quebra aquela coisa. E aí o medo vem. E aí a criança se esconde. Ela vai dormir, né? Eu ia dormir, quando eu não queria apanhar do meu pai, eu ia dormir. Foi o que Adão e Eva fizeram aqui. Eles se esconderam. Eu sabia que ia ter um problema. Mas Deus, nós vemos aqui, e esse movimento começa e vai pela Bíblia inteira. O cristianismo não é a religião em que os homens tentam de alguma maneira fazer as pazes com Deus. O cristianismo é o movimento de Deus indo atrás das suas criaturas rebeldes. Deus vai até o jardim, como ele sempre ia. E quando ele pergunta para o homem e para a mulher o que estava acontecendo, ele não está atrás de informações. Deus é onisciente, ele sabe tudo o que aconteceu. Ele viu tudo o que aconteceu. Ele está querendo sondar o que está no coração dos seres humanos. Vocês veem como a resposta do homem é hostil a Deus? Aquele prazer, aquela harmonia, aquela intimidade que eles desfrutavam agora não existe mais. Agora o homem assumiu que ele quer ser autônomo, independente. Ele reage de maneira hostil a Deus. Ele coloca a culpa em Deus em última instância, né? Se tu tivesse me dado uma mulherzinha melhor, eu não tinha caído, ele falou. Foi a mulher que tu me deu. Tu não era bom? Não é isso que o homem está falando, olha que afronta. Deus vem na direção do homem para estender a graça. O Evangelho, meus irmãos, é a boa nova de salvação para a má notícia do pecado. O que é o Evangelho? É a boa nova de salvação para a má notícia do pecado. Todos nós desejamos ouvir essa boa notícia. Deus vem como um pai para resgatar suas criaturas. Então, a partir de Gênesis 3,15, nós vemos três coisas. Já estamos caminhando para o final. Três movimentos de Deus em relação às suas criaturas. A gente viu os três movimentos do diabo para fazer com que a humanidade desobedecesse a Deus. Agora nós vemos os três movimentos de Deus. Adão e Eva viram que estava nus e fizeram, cozeram folhas de figueira e tamparam a sua vergonha. Aqui tem algo interessante para a gente pensar. O homem pode até tentar fazer algo para se salvar, mas não é suficiente. Porque como diz lá em Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Esse primeiro sacrifício, então, o que Deus faz? Deus tem que matar um animal, ou seja, mostrando que a morte entrou agora, diante dos olhos de Adão e Eva. Um animal precisa ser morto, sangue derramado. E roupas de pele são feitas para eles, ou seja, Deus dá uma provisão adequada para eles, simbolizando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado.
Hebreus 9, 22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Segundo, eu já acabei de falar, Deus dá uma promessa suficiente. Essa promessa perdura por toda a Escritura. No final do ano nós falamos sobre o advento, que é essa espera da semente prometida que pisaria a cabeça da serpente. O livro de Gênesis vai se desenvolvendo, talvez no ano que vem chegue lá, mas quem é esse descendente da serpente, esse descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente? Será Caim? Será Abel? Será Abraão? Será Jacó? A Bíblia toda corre. Será Davi? Então essa imagem, essa expectativa de que alguém vai vir, alguém que é semelhante ao homem, mas que será capaz de pisar a cabeça da serpente e reverter as consequências do pecado, essa promessa é suficiente para nós. Era a promessa suficiente para Adão e para Eva. Então Deus dá uma provisão adequada, roupas de pele, uma promessa suficiente e uma proteção necessária. Deus fecha o jardim, coloca querubins ali, para que agora o homem, como pecador, como alguém que se tornou inimigo de Deus, ele não tome do fruto da árvore da vida e viva para sempre como inimigo de Deus e pecador. Então Deus protege o homem ao fechar o jardim. É semelhante até à disciplina na igreja, mas eu não tenho tempo para entrar nisso agora. Mas, se você já ouviu sobre esse assunto, Deus está protegendo o seu povo ao fazer isso. Em Gênesis 3, nós vemos que o mundo não é mais como ele era. O mundo é hoje como nós o conhecemos, cheio de sofrimento e de dor. Mas também, em Gênesis 3, nós recebemos a promessa de que o mundo não será assim para sempre. De fato, o mundo que nós vivemos hoje, ele não é como os descritos em Gênesis 1 e 2. Ele é como ele é descrito em Gênesis 3. Mas em Gênesis 3 existe uma promessa de que ele não será assim para sempre. Essa é a promessa da graça de Deus. Um dia viria aquele que é semelhante a nós, mas sem pecado. Ele tem o poder de reverter aquilo que o pecado causou. Por isso nós devemos colocar a nossa esperança e a nossa confiança em Jesus Cristo. Jonathan Edwards, um grande pregador, dizia assim: isso é para gerar esperança em você e alerta para aqueles que não creem em Deus ainda. Este mundo é todo o inferno que um verdadeiro cristão terá de suportar. E é todo o céu que os descrentes irão desfrutar. Se você crer no Senhor Jesus, esse mundo caído de sofrimento e dor é o único inferno que você vai experimentar, temporariamente. Essa é uma boa notícia. Jesus veio então. Vocês lembram que eu falei que a Gênesis nos ajuda a interpretar a Bíblia inteira? Quando Jesus veio, ele também foi tentado pela mesma velha serpente, só que ele não fez como Adão e Eva. Ele venceu a tentação, não mais no jardim de Deus, mas no deserto. Ele também foi tentado nas 3 categorias que nós falamos aqui hoje: transformar as pedras em pão, concupiscência da carne; ver os reinos do mundo, concupiscência dos olhos; e lançar-se do pináculo do templo para provar o seu poder e a sua autonomia, soberba da vida. Diferente de Adão e Eva e diferente de mim e de você, ele venceu nas 3 áreas. Ele nos representou, obedecendo ao Pai em tudo, até a morte e a morte de cruz, estampando, primeiro, a vileza do nosso pecado, e segundo, a grandeza e a profundidade da graça de Deus. Por isso, ele é o único
digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor. Ele, sim, é o nosso representante solidário, que venceu a morte, nos garantindo novamente uma relação de harmonia e de intimidade com Deus e acesso à árvore da vida, para que nós possamos viver eternamente com Deus. A Bíblia inteira é sobre Jesus, não é sobre nós, não é sobre você ou sobre Adão e Eva e a serpente falante, é sobre Cristo. Que nós possamos depositar a nossa confiança nesse representante, Jesus Cristo, aquele que venceu a antiga serpente e que nos deu gratuitamente a vida eterna. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos e podemos observar que, de fato, a humanidade em Adão e Eva cometeu o pecado, afrontou o Senhor, se tornou inimiga do Deus Criador dos céus e da terra. Mas nós também podemos perceber hoje, Senhor, a Tua graça estampada nesse texto, Senhor. Nós devemos nos sentir mal, Senhor, por causa do nosso pecado, mas nós podemos receber uma boa notícia, Deus, de que o Senhor providenciou em Cristo tudo aquilo que nós precisávamos para que o nosso pecado fosse revertido, Senhor. O Senhor nos mostrou que deseja um relacionamento de harmonia e de intimidade, como era em Gênesis 1 e 2. E o Senhor nos oferece isso gratuitamente em Cristo, nessa manhã, Senhor, mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, a identificarmos as estratégias da serpente, Deus, para tentar nos derrubar. Mas também nos ajuda, Senhor, a confiar em Cristo, Deus, quando pecarmos. Porque Ele morreu no nosso lugar, recebendo em si mesmo a culpa do nosso pecado, Deus. Com essa imagem diante dos nossos olhos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o verdadeiro representante do Deus invisível. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.